Eu era amante do Sarp. Foi por isso que eu resolvi que ele não deveria mais ficar com você, dirá Sirim para Bahar. Em Veriatice ficam chocados com tal revelação. Bahar, em prantos, pergunta para Sarp como ele pôde se envolver com Sirim. No próximo capítulo de Força de Mulher, Bahar, Sarp, Sirim, Atice e Enver resolvem falar sobre o que aconteceu no dia em que Sarp caiu da balsa. Bahar já está cansada de todas as insinuações de Sirim para cima de Sarp e resolve perguntar de uma vez por todas qual tipo de relacionamento eles têm ou tiveram no passado. Sirim, completamente obcecada por Sarp, dirá para Bahar que ela e Sarp se conhecem muito antes dele e Bahar virem a se casar. Sarp interrompe Sirim dizendo que isso é mentira. Então Sirim relembra que passou vários meses trabalhando na mesma loja que Sarp. Por acaso não lembra? Sarp diz que sim, isso é verdade. Sirim se interessou por seu trabalho e pediu para que Sarp a ajudasse a aprender um pouco mais sobre o ofício. Bahar diz que então é verdade, os dois já se conhecem há muito tempo e vêm brincando pelas minhas costas desde então. Sarp se levanta indignado com Sirim e pede para que ela fale a verdade. Você já arruinou essa família o bastante. Isso não é suficiente. Eu estive afastado da mulher que eu amo e não pude ver os meus filhos crescerem por uma mentira sua. Uma não, várias. Enver fica indignado e envergonhado com sua filha e exige que Sirim fale a verdade diante de todos. Eu e sua mãe já sabemos mais da metade da história. Agora queremos ouvir a sua parte. Você tem que explicar para todo mundo por que fez tudo aquilo com Sarp. Porque o acusou de assédio e porque perseguiu um homem casado, o marido de sua irmã, o seu genro. Você não tem nenhuma vergonha nessa sua cara, dirá em ver a sua própria filha. Sirim, mais uma vez irônica, diz que está falando a verdade. Ela diz que conhece Sarp há muito tempo e que sim, ele lhe deu totais motivos para ela fazer o que fez. Sarp não parava de persegui-la. Ele a buscava no colégio e a levava para passear todas as tardes, escondido de Bahar. Bahar diz que já chega. Ela está cansada de ouvir mentiras e não sabe em quem acreditar. A Tice pede para que Bahar leve em consideração os transtornos mentais que Sirin sofre. Ela já sofre disso desde a adolescência. Esse tipo de comportamento a faz magoar os outros e se magoar. Ela gosta de fazer as pessoas sofrerem, mas não é por mal, dirá a Tice, é apenas consequência da doença. A doutora Jale pode te explicar melhor, minha filha, dirá a Tice em defesa de Sirim. Bahar não quer saber de nada. Ela diz que a maldade de Sirim não tem cura. Sarp então fala que após passar um tempo desmemoriado quando ele foi salvo por Piril, ele estava precisando se esconder de Nezir, então pediu para que Munir viesse buscar informações sobre Bahar e os filhos. Então Sirim, mais uma vez cheia de maldades, mentiu outra vez. Ele havia mandado dinheiro para Bahar e seus filhos para que não passassem necessidade até o tempo em que eles pudessem se reencontrar novamente. Porém, Sirim, cheia de ódio, disse que todos haviam morrido em um terrível incêndio. Então Munir foi embora levando esta triste informação, que foi como um soco no estômago de Sarp. Eu fiquei cada dia pior. Eu não queria saber mais de nada e nem de ninguém. Eu sei que o meu erro foi não ter constatado essa informação. Quando Munir me falou que uma jovenzinha de cabelo encaracolado havia lhe dado essa informação, eu deveria ter desconfiado imediatamente. Esse foi o meu maior erro. Eu tento sempre voltar neste dia e não posso resolver o passado. A Sirim enganou a todos nós. Você tá vendo, mãe? Dirá Bahar para Tice. Essa é a sua filha Sirim.
Isso não é um problema de saúde, nem um problema mental. Isso é um problema de caráter. Ela é ruim e gosta de fazer as pessoas sofrerem porque é isso que ela ama fazer. Sirin nega que tenha falado para Munir qualquer informação sobre Bahar e as crianças terem morrido em um incêndio. Ela diz que isso é mais uma das mentiras de Sarp, pois ele não quer assumir que gostou da vida confortável e luxuosa que levava após conhecer Piriu. É claro que ele iria querer viver no luxo. Ou você acha que ele gostaria de passar fome com você e com as crianças? Perguntará Sirin, irônica. A Bahar e meus filhos nunca passaram fome enquanto eu estava com eles, dirá Sarp, esbravejando e dando um murro forte contra a mesa. Você fez com que a minha família passasse por tudo isso. Eu não estava aqui para ajudá-lo se a Bahar teve que se desdobrar em duas para poder alimentar os nossos filhos. Ela sugou todas as suas forças até não poder mais e ficou doente de tanto trabalhar e passar fome. E sabe o que é o pior? Ela poderia realmente ter morrido também. É isso que você queria. Parabéns, você conseguiu. Você quase destruiu a nossa família, além de quase ter destruído a minha vida também. E sabe por que eu digo quase? Porque você não conseguiu. Porque nós quatro estamos aqui, reunidos novamente e juntos, para a sua desgraça e o seu ódio. Tira Sarp enfrentando Sirin. A Migera olha Sarp nos olhos e começa a encher seus olhos de lágrimas. Ela esbravejará tudo o que pensa. É verdade. Eu sempre fui obcecada por Sarp. E eu não perdoo a Bahar por ter roubado de mim o único homem que eu já amei na minha vida. Enver coloca a mão no peito e fica indignado com a atitude de Sirin. Como você tem coragem de dizer tal descaramento, dirá Enver. A minha vontade é de te colocar para fora dessa casa. A Tis implora para que Enver não faça. Sirin está cada vez pior, já que ela não conclui o tratamento e não toma os medicamentos. Bahar sai em defesa de Enver e de Sarp, dizendo que a Tice é quem passa a mão na cabeça de Sirin e quem corrobora todas as suas maldades. Sempre há uma justificativa para tudo que ela faz. Ela está doente e ela não está tomando os medicamentos ou ela não está fazendo o tratamento. É sempre a mesma desculpa, mamãe. Isso já não pode mais. Ela faz com vocês o que quer. Ela os obriga a trabalhar enquanto vocês dão uma vida boa e confortável para serem e todo o tempo livre para ela pensar em cada uma de suas maldades. E isso já não pode mais acontecer. Enver se levanta e diz concordar com Bahar em tudo o que ela fala. Chega. De agora em diante, a Sirin vai se manter ocupada todo o tempo. Já que ela não quer continuar o tratamento, ela vai ter que ocupar a sua mente trabalhando. Chega de curso, chega de aulas de desenho. Você vai trabalhar se quiser viver dentro dessa casa. Sirin diz que não aguenta mais, pois todos ali se uniram para confrontá-la. Vocês não aguentam a verdade? O Sarp e eu realmente estávamos apaixonados. Sarp diz que isso é coisa da cabeça de Sirin, que ele apenas lhe deu um pouco de atenção, assim como daria para qualquer senhora, ou homem ou criança que passasse na rua. Isso não quer dizer que eu realmente estivesse apaixonado por você. Se eu fui educado, eu sempre fui educado com todos ao meu redor, dirá Sarp tentando se defender. Mas o que você fez comigo naquele dia, quando eu me neguei a aceitar um romance? Você começou a gritar naquela balsa que eu estava te assediando. Então todos aqueles homens vieram para cima de mim e me jogaram de lá sem dar qualquer explicação. E você ficou apenas olhando e pegou o meu celular e guardou com você. Nunca revelou a verdade para ninguém, nem para a polícia. Você poderia pelo menos ter ido até a polícia e ter dito que cometeu um engano, ou algo do tipo. Vocês não têm ideia do inferno que eu passei após aquele dia. Depois daquele dia na balsa, a minha vida virou de cabeça para baixo. Eu tive que fugir do Nezir por todos esses anos.
Eu tentei acabar com a minha vida. Após descobrir que Bahar, Nissan e Duruk estavam mortos, eu tentei de todas as formas sumir. E acabar, eu estava em depressão. A Piril foi quem me ajudou a sair, me salvando da depressão após o nascimento dos gêmeos. Outra coisa que eu também me arrependo bastante, mas não pelos meus filhos, mas sim por ter me envolvido com a Piril. Mas vocês têm que entender que naquela situação em que eu estava apenas sobrevivendo. Bahar diz que já não pode mais tolerar esse tipo de situação. Eu não sei em quem acreditar. Enver pede para que Bahar acredite em Sarp, pois sua filha Sirin é capaz das piores atrocidades e ele fala isso por ser o pai da própria Sirin. Realmente, quando Sarp chegou aqui, ele estava completamente destroçado. Após descobrir que você e as crianças estavam vivas, eu senti muita vergonha pelo que minha própria filha havia feito a essa família. Enver quer se ajoelhar no chão, implorando perdão de Bahar, porém Sarp o impede. A tia se intervém dizendo que eles não podem mais mudar o passado, que não podem voltar atrás e apagar as mentiras e as coisas que a Siren fez, mas tem que entender que foi apenas o instinto de uma adolescente apaixonada. A Siren sempre foi complicada e ela nunca soube lidar com as pessoas. Ela realmente estava apaixonada por Sarp. Eu li tudo no diário dela, minha filha, de Atice para Bahar. A Siren fazia desenhos do Sarp e do que aconteceu naquele dia. Mas infelizmente eu não podia contar a você, ou tudo estaria destruído. Bahar diz que, como mãe, entende o lado de Atice em defender Sirin a todo custo, mas ela fala que teria revelado toda a verdade em seu lugar. Eu teria dito que Sirin era a mulher que assediou o Sarp na balsa, e também teria dito que a Sirin era a mulher que estava fazendo as ligações para o celular do Sarp. Atice então diz que o maior erro foi Sarp ter acreditado na mentira de um adolescente. Você deveria ter ido à polícia ou ter pedido para perguntarem para mim ou para o Enver sobre a Bahar. Se você tivesse dado ordens para que procurasse o Enver, ele ou eu teríamos te dito a verdade, que Bahar e as crianças estavam vivos e talvez essa história fosse mudada. Então o erro foi do Sarp, dirá Atice. Enver olha para sua mulher indignado. Ele diz que não acredita que Atice está defendendo Sirin mais uma vez. Sirin começa a rir da situação que está gerando e diz que jamais revelou nada para Munir, que nem sequer o viu em sua vida. Atice olha para Sirin e diz que ela conhece Munir muito bem, que Munir foi quem sequestrou Sirin a mando de Swat naquela época. Sirin diz mais uma vez que é mentira, que ela e Sarp eram amantes e que Sarp foi a sua primeira e grande paixão. Ela diz que naquele dia Sarp queria beijá-la à força na balsa, por isso ela começou a gritar, pois ela não achava certo que eles se mantivessem escondidos de Enver e Atice, e ela queria revelar toda a relação dos dois para ambos, porém Sarp gostaria de manter sigilo até então. Bahar vai de um lado para o outro sem saber em quem acreditar. Sirin diz que após a caída de Sarp na água, ele deve ter achado melhor permanecer ao lado de Piril, pois ela sim poderia lhe oferecer a vida que ele gosta, como um homem rico e cheio de ambições. Você mesma deve saber que o antigo Sarp era louco para ser rico, não é, irmãzinha? Dirá Sirin para Bahar. Bahar olha para Sarp, quase confirmando a informação. Isso realmente era algo que Sarp gostaria, mas ele jamais teria esse tipo de caráter. Então, Duruk e Nissan aparecem perguntando o que está acontecendo e por que todos estão gritando muito exaltados. Lá do quarto onde eles estão, podem ouvir toda a confusão. Atice e Sirin resolvem sair e voltar para a cozinha, enquanto Enver se mantém decepcionado. Sarp pergunta a Bahar se ela realmente acreditou nele ou se ela foi envenenada pelas mentiras de Sirin uma outra vez. Bahar diz que realmente não sabem quem acreditar,
Mas se todos eles têm razão em um ponto, é que Sarp não poderia ter se deixado convencer por mais uma mentira de Sirin. Ele realmente deveria ter buscado uma segunda confirmação após receber a notícia de que Bahar Nissan e Duruk haviam morrido em um trágico incêndio. Eu teria perguntado para o próprio Enver, diria Bahar, enquanto você preferiu escutar a primeira mentira e acreditar nela. E o pior, a mentira vinda da própria Sirin. Se tivesse sido o Enver ou a minha mãe Atice que tivesse lhe dado essa informação, eu não teria dito nada. Mas a Sirin, você já sabia como ela era. Então, para você, foi mais cômodo acreditar nessa mentira do que vir buscar a verdade. Bahar sai decepcionada enquanto Sarp se mantém chorando no quintal.